Informativo Mundial das Missões. Ciganos descobrem o sábado. Rákuse é um assentamento cigano na Eslováquia com 2.000 habitantes, que poucos sabiam sobre a Bíblia. Depois da independência do país em 1993, vários missionários começaram a visitar o assentamento. Peter, um morador de Rákuse, foi uma das pessoas que acompanhava essas pregações dos missionários. Ele tinha uma banda de música com seu irmão Pavol e outros 2 amigos, e eles estavam cansados de tocar músicas seculares. Por isso, o grupo resolveu tocar músicas cristãs, e aquilo começou a transformá-los. Certo dia, Peter viu uma Bíblia na casa de Pavol e pediu emprestado o livro sagrado. Pavol estava estudando a Bíblia e não queria emprestá-la, mas acabou cedendo para o irmão mais velho. Peter começou a ler a Bíblia e acabou se deparando com o seguinte texto: quem crer e for batizado será salvo. Ele fechou a Bíblia e abriu de novo, e o mesmo verso apareceu, e em uma terceira vez aconteceu a mesma coisa. Peter correu até a casa de Pavol e mostrou para ele e os outros 2 amigos da banda o texto bíblico. Como não sabia muita coisa sobre batismo, Peter falou a Pavol: por favor, me batize. Convencidos que precisavam ser batizados, os 4 amigos foram até um riacho próximo, confessaram seus pecados e batizaram uns aos outros. Os 4 amigos decidiram estudar a Bíblia juntos, e depois de um tempo outras pessoas se uniram ao grupo. Logo, cerca de 100 pessoas estavam estudando a Palavra de Deus e inclusive guardando o sábado, conforme escrito na Bíblia. Foi então que um adventista apareceu no assentamento e apresentou a Igreja Adventista ao grupo de estudo. O grupo se tornou uma igreja e desde 2015 mais de 40 pessoas foram batizadas e o templo, recém-construído, recebe todo sábado cerca de 100 pessoas. Aqui na Eslováquia há apenas 53 igrejas e 2.000 adventistas. E ter uma igreja em um acampamento cigano é um grande milagre, porque as pessoas têm um preconceito forte contra esse povo. A sua oferta missionária irá criar programas para atender crianças carentes aqui na Eslováquia e na República Tcheca. Nos ajude! Nossas ofertas também ajudarão a igreja de Sofia Oeste a ter um templo e um centro infantil na Bulgária. Ainda ajudaremos a reformar o prédio principal da Universidade Adventista de Darmstadt, na Alemanha. E por fim, parte da sua oferta vai ajudar aqui o campus de Sagunto a construir um novo prédio para a Faculdade de Teologia. Eu irei trabalhar aqui e são nítidas as necessidades.
Algumas turmas têm aulas em containers como esse que você está vendo e realmente queremos que esse campus cresça. Aqui são formados pastores para a Espanha e não apenas para a Espanha, mas também para a Europa. Uma Europa que esqueceu Deus, esqueceu o cristianismo, e as suas ofertas vão ajudar a que mais pessoas amem e esperem a volta de Jesus. Vamos ajudar, vamos fazer a obra crescer aqui na Espanha. Aquele a quem Cristo perdoa, faz ele primeiro penitente, e é função do Espírito Santo convencer do pecado. Aquele cujo coração foi movido pela convicção comunicada pelo Espírito de Deus, vê que em si mesmo nenhum bem existe. Vê que tudo que já fez está misturado com o próprio eu e o pecado. Como o pobre publicano, fica à distância, não ousando erguer os olhos ao céu, e clamam: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essas pessoas são abençoadas. Há perdão para o penitente, pois Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Maior Discurso de Cristo, página 7. Olá, feliz sábado! Esperamos que vocês estejam bem aí na sua casa, junto com a sua família. Estamos hoje aqui para recapitular a lição da Escola Sabatina, a última lição desse trimestre, falando a respeito de Daniel. Como nós vimos ao longo do trimestre, nós tivemos 13 lições, onde da segunda até agora, a última, falou sobre cada um dos 12 capítulos do livro de Daniel. E hoje vamos falar sobre o encerramento, o selamento desse livro que é tão importante para o tempo do fim, não é, Gabriel? É verdade, e na lição apresenta um momento ali muito interessante, que é quando as pessoas elas corriam atrás do livro de Daniel para tentar compreender o contexto profético ali, elas não compreendiam, porque era um livro selado. Era um livro onde Deus determinou uma data, um momento certo para que as pessoas pudessem compreender, não é? E eu acredito que naquela situação ali, o Espírito Santo ele não iluminava a mente dos seres humanos para que eles compreendessem o que se passava ali em algumas situações no livro de Daniel. E isso me chamou a atenção porque ali eu vi a importância de o Espírito de Deus nos conduzir nestes momentos especiais quando nós estudamos a Palavra de Deus. Por isso eu quero convidar a cada um de vocês que estão aí em casa, fechar os seus olhos para que nesse momento possamos pedir e clamar ao Senhor para que Ele venha nos conduzir neste importante estudo da Sua Palavra. Oremos? Vamos orar. Grandioso Deus, Pai amado que estás nos céus, nós agradecemos ao Senhor porque nos confere esta oportunidade de mais uma vez abrirmos a Tua Santa Palavra para que ela venha falar aos nossos corações. Aqui nós temos o desafio de encerrar mais um ciclo da lição da Escola Sabatina, um importante ciclo ali onde nós estudamos as verdades detalhadas no livro de Daniel. Por isso que neste momento pedimos seu Santo Espírito ilumine a nossa mente. Amém. Para que Ele venha nos conduzir de uma forma que o Senhor fale aos nossos corações. A todos nós que nos encontramos, Senhor Deus, neste momento da recapitulação, como também aqueles que estão em casa. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, você que estudou a lição da Escola Sabatina dessa semana, deve ter percebido que o capítulo 12 de Daniel é um pouquinho diferente em alguns aspectos, mas ele também traz algumas partes que são bem familiares daqueles que estudaram todo o livro, né? Bem como existe um link também de algumas partes com alguns versos até do livro do Apocalipse também. No livro de Daniel nós também encontramos duas datas, ou
dois momentos proféticos, né, que são um tanto quanto intrigantes, né? E o que será que eles querem dizer, né? Mas antes disso, vamos começar ali pelo início do capítulo, não é, Gabriel? Que é um capítulo curto, não é um capítulo muito longo, e fala sobre um ser chamado Miguel, né? E o capítulo 12, verso 1, fala que Miguel se levanta, né? Diz que ele se levanta e a partir daí acontecem algumas coisas muito interessantes a respeito do povo de Deus, né, Gabriel? Eu acho interessante da forma como a lição ela trabalha essa questão. Porque ela começa, né, nos chamando a atenção para a forma como que começou descrevendo os acontecimentos do livro de Daniel. Ali então, quando você percebe, quando você começa a estudar o livro de Daniel, ali no capítulo 1, nós temos a figura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, como nós sabemos, é um rei pagão. Apesar de ser um rei pagão, é Deus que está no controle da história. Mas ali nós temos um rei pagão que é motivado pela sua própria ambição, pelos seus próprios gostos, pelas suas próprias ideias. E então, Nabucodonosor, ele invade Judá, e então ali onde nós temos aquelas pessoas que representam os filhos de Deus, leva para o cativeiro. E esse cativeiro é a Babilônia. Nós temos esse termo Babilônia como uma representação forte nas escrituras sagradas. Nós nós entendemos que Babilônia é tudo aquilo que se diz como confusão religiosa, tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que desafia a Deus. Muito bem, aí nós vemos Daniel e seus 3 amigos, muitos outros também, né, que vieram de Judá, da Judéia, e ali eles passam por momentos difíceis, né, na Babilônia. Nós temos, a exemplo disso, a Cova dos Leões, o momento que Nabucodonosor ele levanta uma estátua toda de ouro na planície de Dura. Nós temos momentos de provações. Nós temos também ali quando é apresentado a mesa do rei para os hebreus, e ali então a fidelidade dele foi testada em todos esses momentos. Interessante que eles permaneceram firmes. E cada eles permaneceram com Deus. Algo pior, não é? Primeiro pela alimentação, algo um pouco mais simples, né? Até chegar no decreto de morte, exatamente. onde a vida deles estava em jogo. Aí no final, aí entra em cena, que é o capítulo 12, não mais uma figura de um rei pagão, como nos outros capítulos, não é? Agora entra a figura de um Salvador, né? Miguel, que ele se levanta agora, não é, para nos libertar. Nabucodonosor, de certa forma, ele se levanta no seu trono para instalar o cativeiro. Agora Miguel, ele se levanta como libertador, não é? É isso que eu achei interessante nesse cenário. E aí, só para concluir essa ideia, Jobson, Nabucodonosor e o cativeiro é um fato. Ele é um fato. Agora, Miguel e a libertação, no caso para Daniel, era uma questão de fé e esperança. Daniel, ele morreu na fé, não é? Daniel, ele morreu na esperança, esperando por esse momento. E talvez esse é o momento que nós estamos esperando hoje, né? Temos a fé que Miguel, ele se levanta por nós, e também num momento específico ele vai se levantar para nos libertar da Babilônia, do Egito, ou como nós podemos classificar, deste mundo de pecado. Um detalhe é que o próprio nome Miguel, né, que tem um significado de quem é semelhante ao próprio Deus, né, é uma representação aqui bíblica do próprio Jesus, né? O próprio Jesus aqui é quem se levanta, e ele se levanta para acabar com tudo aquilo que havia assolado o povo de Deus e para trazer uma libertação, né? Para dar uma libertação para esse povo que estava oprimido. Mas o próprio capítulo 12, ele traz um momento de opressão. E ele mostra ali também o momento em que essa opressão ela termina, né? E esse ser, Miguel, né, o próprio Jesus Cristo, né, é quem nos traz essa esperança de uma libertação. Então eu vejo o capítulo 12, os demais capítulos, né, os capítulos anteriores, eles mostram ali uma sequência de fatos
que vem muitas vezes desde a Babilônia até o momento em que é estabelecido o reino de Deus, né? Então tem uma sequência de muitas coisas. O capítulo 12, ele já começa no momento em que Miguel parece que dá um basta, né? Como se tivesse chegado um limite, né? Chegou a hora, chegou o momento, né? De se levantar e defender o seu povo, né? Exatamente. E aí nós vemos isso, fazendo um link agora, né, com aquilo que nós já vimos, né, no capítulo 12 de Daniel, que o momento em que Miguel se levanta para defender o seu povo, né, e o próprio capítulo fala, é o momento do tempo do fim. Sim, interessante que a lição ela trabalha essa questão do levantar de Miguel, né? É como se existisse duas aplicações para isso. O levantar de Miguel, ele representa como aquele que vem para defender o seu povo, ou para representar o seu povo. Nós podemos, inclusive, aplicar para a cena que ocorreu no capítulo 7, quando ali surge um cenário de tribunal. Tem uma ancião de dias, então tem todo um cenário de tribunal. E o filho do homem, se eu não me engano, esse é o termo usado lá, não é? O filho do homem, que é o mesmo Miguel, se levanta para defender o seu povo, né? Só que aqui também nós levamos em consideração que agora é um contexto diferente, né, Jobson? Miguel se levanta nesse momento do tempo do fim, só que agora aparentemente como um militar se levanta para defender algo, para defender a sua nação, como se a nação tivesse em risco. E aí, então, ele se levanta para defender. Nós vemos agora aqui Jesus se levantando, como a lição diz, né? O verbo também se primeiramente como uma conotação militar. Miguel atua como um líder militar que protege o seu povo e conduz de maneira especial. Então, a gente, às vezes, não se preocupa como o mundo está conduzindo a nossa vida, mas não é o mundo que conduz a nossa vida. É Miguel... No caso, Jesus Cristo, como aqui o Jobson se descreveu, é Ele quem está conduzindo a nossa vida em todos os momentos, né? E vai ser assim no final também, sem dúvida nenhuma, mas agora também é dessa forma, né? E aí vem a questão, quem é esse povo que por quem Miguel se levanta, né? Quem é esse povo? O próprio capítulo, ele já traz uma resposta para isso, né? E aí nós fazemos um link com o Apocalipse, né? Fala de um livro. E esse povo pelo qual Miguel se levanta para defender é todo aquele que se encontra escrito no livro. Que livro é esse? Nós sabemos pela interpretação bíblica que se trata do livro da vida, né? De acordo com a Bíblia, existem 2 livros, né? Um livro que onde são traçados toda a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas obras, boas ou más. E existe um livro específico que é onde se encontra o nome de todas aquelas pessoas que fazem parte dos filhos de Deus, que é o livro da vida. E aqui nós encontramos, então, na lição de segunda-feira, falando a respeito desse livro, né, Gabriel? Falando a respeito do livro daqueles que se encontram nesse povo a ser defendido por Miguel, né? Aqui é muito bem claro, ao se trabalhar esse contexto do livro, que haverá um grande tempo de angústia, né? Esse tempo de angústia, ele é chamado dessa forma porque haverá um momento em que o Espírito Santo será retirado da terra. Muitas pessoas estão perguntando, nossa, o que vai fazer então? O Espírito Santo vai ser retirado da terra? O Espírito Santo vai ser retirado da terra, mas não vai ser retirado do coração daquelas pessoas que entregaram a sua vida a Jesus. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que entregam a sua vida a Jesus é selado pelo Espírito. Esse jamais o Espírito de Deus deixará. E isso realmente nos conforta o nosso coração, nos dá uma segurança muito grande, porque no momento que o Espírito Santo deixar de certa ter forma... uma influência, né, sobre as pessoas. Isso, de uma influência de... É como lá diz no livro de Apocalipse, não reter mais os ventos, que são as paixões humanas, né?
Então haverá ali um momento inimaginável, eu não sei descrever, tanto Jobson, que eu comentando, né, inclusive com vocês, essa situação de mundo que a gente está vivendo do coronavírus, né? Ali as pessoas, elas ficam... como que eu posso escrever? Me ajuda aí. Elas entram numa situação de loucura tão grande, né? Elas não sabem o que fazer, elas ficam tão desesperadas, aflitas com essa situação, que elas vão no mercado, compram de tudo, pegam de tudo. O medo toma conta de uma forma tão grande dessas pessoas que gera um colapso mundial da qual nós estamos vendo. Então você imagina esse momento de angústia, quando vai chegar. A gente não sabe se isso é título de comparação, mas talvez sejam oportunidades que Deus está nos trazendo para compreender melhor algumas coisas, né? Nós encontramos ali, né, na situação que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas elas estão muito mais preocupadas consigo mesmas do que com o próximo, né? A lei da sobrevivência se sobrepõe a qualquer outra coisa, né? E aí, nesse tempo de angústia, que é o tempo em que o povo de Deus ele é perseguido, né, de maneira ferrenha, nós encontramos isso também, onde as pessoas elas estão muito mais preocupadas consigo mesmas, e aí nós entramos ali no contexto das pragas, né? Cai as pragas, é um momento que cai as pragas. Isso. Esse é um momento terrível, né, Jobson? Exatamente. Esse é um momento... Então essas pessoas, elas, para tentar se autoproteger, e existe também todo um engano, né, do inimigo das nossas almas, né? Para tentar se proteger disso, elas começam agora a esquecer toda a questão de humanidade e perseguir de morte os filhos de Deus. Aí a questão é o que você falou, né? Qual que é a diferença? A diferença é que algumas estão com seu nome escrito no livro da vida e outras não, né? Ou infelizmente outras tiveram seu nome escrito no livro da vida, mas foi riscado. Isso pode acontecer. E aí, neste cenário de angústia, desse tempo de angústia, onde o povo de Deus será perseguido, mas o seu nome está escrito no livro da vida, Miguel então vai os proteger. Miguel não vai desamparar. Jesus Cristo não vai desamparar os seus filhos neste momento terrível de angústia. Então ali nós vemos essa importância de nós entregarmos a nossa vida a Jesus, não é, Jobson? Da gente ter um compromisso com o nosso Salvador, porque também tem um outro livro que registra o quê? As nossas ações, as boas e as más. E aí a gente vai perguntar, nossa, então a gente é salvo pelas obras e tal, isso vai ser avaliado no céu? Não, se você entregou a sua vida a Jesus, isso já está muito bem claro para nós, aqueles que estudam a palavra de Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus, as suas más ações elas serão apagadas. Porque o que importa é o que você aceitou, a justiça de Cristo. Você aceitou a justiça de Cristo, então Ele vai te representar. Os seus méritos e a sua justiça vai representar você naquele momento. E aí nós entramos em uma outra questão. Aqui fala de um povo que passará por um tempo de angústia, mas que será liberto. Mas aquelas pessoas que já estão descansando no pó. Né? Tem uma outra promessa bíblica, né? Exatamente. O capítulo 12, Daniel. Ele não esquece dessas pessoas, né? Essas pessoas, elas são ressuscitadas. Mas tem um detalhe especial que o capítulo fala. Algumas pessoas serão ressuscitadas para a vida eterna e outras para a vergonha eterna. Aqui eu vejo dois aspectos importantes, Jobson, que é a parte onde Daniel, ele coloca aqui no seu livro, ele descreve a condição desses mortos, né? Então ele descreve da segunda forma, muitos dos que dormem do pó. Ou seja, quando a gente leva em consideração a palavra dormir, não é? A gente traz para a nossa realidade de sono. Se eu estou dormindo, eu sou aquele ser vivo, aquele corpo em uma... que em um momento vai despertar. Isso, como que eu posso escrever?
o espírito e a carne, né? A alma e a carne é uma coisa só, né? A gente não tem partes diferentes. Então, nesse momento ali, quando nós morremos, isso está dizendo para nós o seguinte, que nós ficaremos no pó da terra, nós ficaremos ali, como se fosse um sono, não é? Um sono de muitos anos, aguardando então o chamado de Jesus Cristo para a ressurreição. E o outro ponto, Jobson, é que isso nos leva a entender também que para muitas pessoas a morte ela é a última palavra, ela é o último passo para a vida dela. Não, a morte já foi vencida na cruz, não é? A morte não é um problema mais para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Tanto é isso que o próprio apóstolo Paulo diz assim, que o viver para mim é Cristo, né? E morrer para ele está no lucro, porque ele descansou no Senhor e ele vai aguardar esse momento aqui que o profeta Daniel disse, que chegará, né? Não sei quando, se vai demorar muito, se vai ser breve, mas Jesus Cristo vai chamar os seus e vai haver essa ressurreição. Bem, nós encontramos diversos outros detalhes em um capítulo tão pequeno de Daniel. Se nós fôssemos aqui traçar cada um dos detalhes desse capítulo, nós ficaríamos, acredito que a manhã inteira, né, Gabriel? Sim. Mas, passando de uma maneira assim, mais precisa naquilo que eu, particularmente, acredito que é mais importante, depois o Gabriel pode fazer as suas ressalvas também a respeito do que mais impressionou a mente dele. Mas o capítulo 12 de Daniel fala que este livro, toda essa revelação, ela deve ser selada e ela só deverá ser aberta no tempo do fim. Dentro dos estudos proféticos, nós entendemos que o tempo do fim começa a partir de 1798 da nossa era. A partir desse momento, o conhecimento a respeito das profecias bíblicas começou a ser adquirido cada vez mais através da guia do Espírito Santo. Nós começamos a entender muito mais a respeito daquilo que diz respeito à volta de Jesus e ao nosso preparo para esse momento a partir desse ano. O interessante é que, a partir de 1844, e nós encontramos também isso dentro dessa profecia, iniciou-se ali um povo que deveria cumprir aquilo que estava determinado, que é a pregação do Evangelho a todo mundo, e preparar um povo inteiro para a volta de Jesus. Sabe o que eu consigo compreender do livro de Daniel? Eu consigo compreender que Jesus está protegendo esse povo e que o Espírito Santo está preparando esse povo para aquele momento em que Gabriel, o próprio Jesus, Miguel, o próprio Jesus, se levantará e virá com todos os anjos do céu para resgatar o seu povo. Para mim, isso é o que mais me impressiona. Esse dia é certo, né, Jobson? Você querendo ou não, Jesus vai voltar. Mas também o que chama a atenção é para o momento que nós estamos vivendo hoje. Ali, como o Jobson citou lá no começo da lição, nós temos dois tempos, né, às vezes as pessoas concordam da forma como é explicado, outros não, mas isso não diverge. Questão de salvação, questões doutrinárias, isso não diverge nada, não tem problema, né? Mas o que me chama a atenção nisso é que a forma como é aplicado os 1335 dias, ali é aplicado em um momento de tempo de espera. Tempo de espera. Que tempo de espera? Quando nós vemos o movimento milerita ali, todo aquele acontecimento maravilhoso, onde as pessoas começaram a compreender o livro de Daniel, começaram a compreender as profecias, o que mais chamou a atenção daquelas pessoas era a volta de Jesus. Então eles estavam ansiosamente aguardando a volta de Jesus. Eles queriam que Jesus
voltasse. Tanto é que houve até um momento ali que eles marcaram a data. E eles se prepararam, eles fizeram de tudo que podiam ao seu alcance para se preparar para esse momento glorioso. Acontece que houve uma grande decepção. Só que nessa decepção, muitos ainda permaneceram na fé. E essa fé eles compartilharam de uma forma tão maravilhosa que isso nos contamina, nos contagia até hoje. E até hoje nós estamos vivendo, esperando, porque Jesus vai voltar. E vamos continuar vivendo, esperando, firmes e fortes. Como em 1335 eles esperaram, os eventos proféticos aconteceram, também hoje nós vamos esperar, porque a volta de Jesus é um evento profético e vai acontecer. E está muito breve e está muito próximo. Queira você ou queira não, Jesus vai voltar e esse momento é um momento de alegria e júbilo. O livro de Daniel já foi quase inteiro cumprido. A maioria das profecias escritas nesse livro já se cumpriram. Existe apenas um ponto que vai se cumprir. É o momento em que a pedra vai quebrar a estátua. E nesse momento, você e eu devemos estar preparados. Por isso eu quero convidá-los para que nós façamos uma oração. E na semana que vem, se assim Deus quiser, se não estivermos juntos já no templo, nós estaremos aqui de novo para recapitular mais uma lição da Escola Sabatina todos juntos. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, porque acima de qualquer interpretação que nós possamos ter da Tua Palavra, o mais importante é que o Senhor está voltando para nos buscar. Amém. Nós também acreditamos, Senhor, que esse momento em que estamos vivendo agora é um momento que, apesar de ser muito difícil, também temos a Tua proteção, a Tua mão está guiando o mundo. Por isso, Senhor, nós agradecemos a Ti por essas bênçãos e Te pedimos que o Senhor nos prepare. Amém. E prepare um povo para encontrar com o Senhor nos ares. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sem
Todas as leis naturais e morais provêm de Deus, e a transgressão de qualquer uma delas é pecado e leva finalmente à doença e à morte. Ellen White afirma que seguir um estilo de vida saudável promove a felicidade nesta vida e contribui no preparo para a vida por vir. Deus deu aos nossos primeiros pais orientações para uma vida saudável. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Cuidar do jardim do Éden requeria pensamento criativo e atividade física. Outro fator indispensável para a manutenção da vida é uma alimentação saudável. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Depois do dilúvio, o povo comeu à vontade do alimento animal. Deus permitiu que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal, a fim de abreviar sua vida pecaminosa. Como filhos de Deus, temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas
flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Se estou contigo eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Do 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 do. 'Cause tenho paz. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder. Senhor,
Feliz sábado, irmãos! Estamos aqui reunidos na minha casa hoje para adorar a Deus nesta manhã de sábado. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos inclinar a nossa cabeça para uma palavra de oração para abrir a Bíblia. Pai, rogamos que o Senhor ilumine a nossa mente para compreender os Teus ensinamentos através da leitura e da meditação da Tua palavra. Que o Senhor enche os nossos corações com a certeza do Seu amor e com a compreensão do que aqui será ensinado. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Me acompanhe no livro de Isaías. Vamos ler o capítulo 55, versos de 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É um texto bíblico muito lindo. Ao refletir nesse texto, Deus está dizendo, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Faz com que eu reflita na minha vida. O que Deus ele tem preparado para a minha vida? Eu sempre me perguntei. As pessoas dizem, Deus tem um plano na sua vida. E outros diziam, Deus tem um plano na sua vida. E eu me perguntava, Senhor, mas que plano é esse que eu não ouço a sua voz? As pessoas dizem que eu tenho, mas eu não sei. Existem muitas pessoas que estão perdidas por aí porque não conhecem o seu dom, o seu talento, o seu valor, não sabe se ela tem alguma utilidade. E este sentimento de inutilidade, de achar que você é inútil, não tem dom, tem feito com que muitas pessoas sofressem e tivessem corações machucados, feridos, às vezes não entendido e abandonado a fé. Queridos, mas eu quero trazer hoje a vocês aqui uma ajuda, uma luz. Deus, na sua palavra, na Bíblia, Ele traz a nós, neste livro maravilhoso, a sua palavra, Ele traz esclarecimento. Existem 3 livros da Bíblia que tratam de pessoas que viveram o mesmo contexto do que eu e você. São Esdras, Neemias e Esther. Eles viveram em tempo que nenhum profeta falou nada a eles. Deus não se revelou a eles em sonho nem em visão. Você consegue imaginar? Nenhum anjo apareceu para eles. Isso nada aconteceu. Eles eram pessoas como eu e você. Eles estavam nos seus afazeres no dia a dia, se sentindo nada. Mas Deus os chamou. E algo tocou o meu coração para fazer essa pergunta. Mas como? Como assim Deus os chamou? Como eles entenderam esse chamado de Deus? Como eu posso entender esse chamado de Deus na minha vida? Como ser reavivado através da palavra de Deus, cumprindo na minha vida, sem que eu tenha ouvido um profeta, sem que eu tenha visto um anjo, sem que eu tenha ouvido a voz de Deus, tido um sonho ou uma visão sobre isso. Sabe, vamos lembrar um pouco de Esdras. Quem foi Esdras? Esdras, se você ler do capítulo 1, do verso 1 ao 11, vai estar contando a história dele. Ele era tipo de um contador, para exemplificar um pouco mais o que ele fazia. Só que lembrando, ele era um contador, mas as 3 pessoas que nós vamos listar agora, que é Esdras, Neemias e Esther, tem uma coisa em comum. Nenhum era livre. Todos eles eram escravos. Lembra? Israel estava escravo ali, quando Nabucodonosor levou eles para se tornarem escravos de Babilônia. E quando Babilônia caiu, eles permaneceram escravos ali, até a nação voltar. E todo esse contexto aqui vai ocorrer dentro do contexto de Babilônia, dentro do contexto de Medo-Persa, dentro de um contexto agora em que eles estavam escravos. Nós temos Esdras, um contador. Deus tocou no coração dele. Eu fico imaginando, como? Ele não ouviu a Deus. Ele não ouviu um anjo. Mas ele ouviu claramente a voz de Deus no coração dele. Ele entendeu o momento exato. Sabe, tem pessoas que dizem que a oportunidade é careca, você não deve deixar passar. Deus coloca uma oportunidade diante de você e de mim, que somente você, com as suas habilidades, pode ter acesso a ela. De repente você tem acesso a uma pessoa, ao momento, a um local oportuno. Deus toca no coração, aquela voz fala ao teu coração. Você pode dizer, mas não deve ser. Deus não pode estar falando comigo, porque eu sou pequeno demais para Deus estar falando comigo. Eu sou um escravo, o menor. Deus não está olhando com os teus olhos, nem com os teus pensamentos, nem com os teus parâmetros. Deus, ele olha com os parâmetros dele.
Deus, ele analisa e avalia as coisas com a sabedoria da eternidade, daquele que tudo pode. Então Deus, quando olhou para Esdras, ele não viu só um contador. Ele viu um homem que pôde ser utilizado. E foi utilizado para quê? Ele reconstruiu o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém foi reconstruído porque ele conseguiu tocar no coração do Ciro. Ele estava ali próximo. E a proximidade que ele tinha, ele conseguiu fazer as coisas. Vamos agora a outra história. Só estou resumindo, só estou contando essas histórias que eu me pautar um pouco mais na história de Esther. Vamos ver Neemias. Neemias no capítulo 2, do verso de 1 a 10, conta que Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Apesar de muitas pessoas florear sobre o copeiro, o fato é que ele era escravo. Independente de dizer, era uma função interessante ou não, não muda o fato. Ele era escravo. Ele não era livre para ir ouvir. Tanto é que se você olhar, quando Deus toca no coração dele, que ele vê a oportunidade de falar ao rei. Quando o rei vê que ele está triste e ele conta ao rei, estou resumindo a história, porque você lê na Bíblia, não vou pregar sobre ele, vou contar uma ilustração usando ele. Veja bem, quando ele estava naquele momento diante do rei, que ele viu aquele momento de crise, e o rei perguntou por que ele estava triste, ele pensou e orou a Deus rapidamente e disse, tá bom, vou contar, pai. E ele contou. Eu estou muito triste porque a minha cidade está destruída, lá está acabado, minha cidade, ela não existe mais, ela precisa de proteção, rei. Como eu posso estar aqui feliz? Eu estou protegido, mas meu povo não está. Eu estou aqui bem, mas meu povo não está. E aí então, o rei perguntou o que podia fazer. Olha só, as oportunidades estão diante de você. Não importa se você é um trabalhador rural, não importa se você corta cana, não importa se você é um engenheiro, se você é um encanador, se você é um pintor. Deus colocará momentos em que só você, só o teu dom, só a tua habilidade, só a tua oportunidade, somente você é capaz de atingir. Nós nos subestimamos os planos de Deus sobre a nossa vida. Deus nos usa para influenciar as outras vidas constantemente, usando aquilo que temos e aquilo que somos. Uma outra ilustração, usando a própria Bíblia, Moisés. Quando Moisés disse que ele já era velho, Deus falou, vou usar sua velhice. Então ele falou, Senhor, mas eu tenho apenas uma mão trêmula. Deus disse, eu vou usar sua mão trêmula. Senhor, eu tenho apenas um cajado na minha mão. Pois eu vou usar o cajado. Eu vou usar um velho de mão trêmula e um cajado. Ah, mas eu não tenho voz. Arão vai ser sua voz. Mas eu não tenho perna. Ah, Miriam vai ser. Se você confiar em Deus, Deus ele pode transformar todas as suas debilidades numa grande equipe. Deus pode transformar todas as suas debilidades num grande sucesso. Agora, se você ficar só chorando, olhando que Deus me abandonou, Deus está dizendo, e no dia, aquele grande dia quando ele voltar, quando você perguntar, Senhor, o Senhor me abandonou? Ele disse, não, te coloquei em oportunidades tão grandiosas, tão quanto ou qual eu coloquei aqueles personagens da Bíblia. Eles estão citados e são lembrados porque foram citados. E se eles não fossem citados, vocês nunca saberiam. Assim também há todos os milagres que foram operados no mundo inteiro por quantas e quantas pessoas que ajudaram e apoiaram a causa de Deus e ajudaram grandemente e acham que não fizeram nada. Para Esdras e para Neemias, o que eles fizeram não foi nada. Eles se achavam pequenos. Eles se achavam indignos. Eles chegaram lá e fizeram uma grande obra. E quando eles estavam operando uma grande obra, não se distraíram dessa obra. Vamos agora nos focar em Esther. Esther capítulo 2, de 1 a 20. Esther capítulo 7, de 1 a 10. Leia depois com calma todos os textos que eu passei. Você tem em mão esse aplicativo. Dá para você voltar ao sermão, olhar, parar, analisar os versos que eu falei. Então buscar na Bíblia, então lendo, refletindo sobre ele. Aqui Esther, ela tinha tudo para também não dar certo. Vamos analisar um pouquinho da vida de Esther. Esther era uma menina órfã. Os pais morreram, os avós morreram, os parentes todos morreram. O relato bíblico diz que só ficou um parente. E esse parente era um primo. E aqui era Mordecai. Você pode chamar o nome dele da forma que às vezes muda um pouco a variação. Mas pensa bem, esse era um primo, não é um tio, é um primo. Você já parou para poder pensar numa situação de que morrer todo mundo e a única pessoa que você for ter é um primo, é um homem. E vem uma outra pergunta, um homem consegue ensinar uma mulher nas suas necessidades? Dizem que um homem não é capaz de fazer isso. Eu vou dizer uma outra coisa para vocês, para de pensar nisso sobre ser homem ou sobre ser mulher. Lembre-se que você é filho e filha de Deus. Nós
Fomos feitos para ser a luz do mundo e o sal da terra. Independente disso, tire essa palavra do seu pensamento e se foque em ser filho e filha de Deus. Deus deu o dom e habilidade para cada um, de acordo com sua vontade. E Ele vai fazer isso com você também. E agora nós temos aqui um homem que recebeu uma menina para criar. Ele criou com todo o amor, como se a sua prima fosse sua filha, e criou com muito amor. Você consegue imaginar a dificuldade desse homem para arrumar um casamento naquele tempo? De quem que é essa menina? Ah, é de um parente meu que morreu. Mas quem é? Que negócio é esse? Olha, deve ter sido muito difícil para ele. Assim como foi difícil para ela perder tudo. Você sabe que essa menina nunca... Ela comeu a comida da vovó para dizer que é gostosa, para dizer que a comida da mamãe é mais gostosa do que as outras comidas. Ela nunca andou de cavalinho com o pai dela, ela nunca ouviu a voz do pai dela ou nem ouviu uma bronca. Talvez você possa estar reclamando dos seus pais hoje, mas Esther tinha um sonho de um dia poder reclamar dos pais dela. Ela tinha um sonho de ouvir um dia o pai dela dando uma bronca, de poder ouvir a mãe dela ensinando ela a pentear um cabelo, mas ela nunca teve nada disso. Ela poderia ver com a mulher mais miserável e desgraçada da terra, mas não. O texto bíblico diz que ela, logo quando ela perdeu tudo e teve esse amor do primo dela, que criou como uma filha com todo amor, ela fez de Deus a sua propriedade. Ela tomou a Deus como tudo o que ela possuía e se alegrou. Se alegrou com a vida que Deus deu. Se alegrou com o primo que Deus deu. Estava ali sendo uma luz. Quando a rainha caiu, não vou contar essa história da rainha, mas quando ela saiu, então o rei procurou uma nova mulher. E ao procurar essa nova mulher, logo o primo dela pensou, peraí, será que não foi para este momento, Esther, que Deus poupou a tua vida? Será que não foi para isto que você foi poupada? Olha só, quantas pessoas não vai perguntar, eu estou aqui poupado para ser torturado, eu estou aqui sendo torturado, Deus deixou aqui para acabar com a minha vida, para me humilhar, para deixar eu na rua, na miséria? Não. Como o texto bíblico, o que nós lemos inicialmente? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus diz, não são. Os meus caminhos, diz o Senhor, não são os vossos caminhos. Os caminhos que você acha que eu deveria traçar, não são aqueles que eu tracei para você. Os caminhos que você achavam que eram retos, que te conduziriam naquilo que você queria chegar, não conduziria até lá. Por isso eu construí um outro caminho. O único meio de Esther chegar onde estava foi Deus permitindo que tudo isso acontecesse. Pode parecer estranho. Só que naquele grande dia, Deus vai revelar todas as grandezas dos porquê e das dificuldades, de todas as dúvidas de nossa vida. E nós vamos ver que atrás, ao lado, ao redor, sobre, sempre esteve o cuidado de Deus e um plano muito maior. Só que não somente para mim. Quando Deus age na minha vida, Deus não está pensando só em você. Nós temos que parar que somos o centro do universo, deixar de ser infantis e egoístas, egocêntricos, e parar para pensar que Deus veio nesse mundo não pelo egoísmo, mas Ele veio nesse mundo para salvar aquele que estava perdido. Do primeiro, como diz Paulo, sou eu. Ele veio para salvar eu e veio para salvar você. Então não seja egoísta. A sua vida não é só para você. Deus não está usando a sua vida para salvar só você. Deus vai usar a sua vida para salvar outras pessoas. Deus vai usar a sua vida para ser uma bênção para outras pessoas. Deus diz, vocês são a luz do mundo, são o sal. O sal é que dá o sabor, o sal também é a cura. Logo, eu e você devemos ser a cura do mundo, o sabor do mundo. Por isso, não pensem só em você. A vida não gira em torno de nós, de mim, mas ela gira em torno de toda a humanidade. Deus ele está olhando por todos e para todos, e não somente para mim. Sim, Ele te ama e Ele olha para você. Mas não entenda isso de forma egoística. A sua vida é para ajudar a todos. Veja de Esther. Por mais que aconteceram coisas na vida desses três e eram escravos, eles não estavam depressivos porque eram escravos. Não estavam querendo se matar porque eram escravos. Levantaram as suas cabeças, confiaram em Deus, serviram com gratidão os seus senhores, porque eles sabiam que a salvação provém do Senhor. A salvação, ela vem de Deus e do céu. Ela vem do Senhor. Você consegue imaginar agora a vida de Esther naquele palácio? Dizem alguns documentários bíblicos de que esse rei Assuero é o mesmo daquele que
foi conquistar a Grécia, daquele que lutou com os espartanos. Vocês devem conhecer essa história porque até filmes retratam sobre ele. Segundo o historiador, é o mesmo. Segundo o historiador, aquela primeira festa foi no momento em que ele estava juntando o seu exército para conquistar a Grécia. Foi quando então ele chamou a rainha e a rainha não foi. E aí então ele dá o chamado para chamar uma outra mulher, para conquistar uma nova rainha. Então ele passa um tempo numa jornada, ele tem a primeira derrota, ele volta. E ele se prepara para ir. E nessas voltas, ele começa então a se apaixonar e amar Esther, porque Esther é diferente. E ele começa a mudar, e o seu coração é mudado, porque Esther ela tem uma influência totalmente diferente. Esther, vamos continuar a história e vamos chegar até no momento então que há um decreto da morte de todos os judeus. Esther estava aflita e apreensiva. Ela pediu para que todos jejuassem. Ela era uma mulher tímida, amorosa. Aquilo era muito difícil dela fazer. Ela não tinha uma habilidade de sair falando nem de política. Ela era natural, amorosa e cuidadosa, gostava de cuidar das pessoas e não era desse tipo de coisa. Ela então orou a Deus e pediu a ele um banquete. O rei foi no banquete. E aí ela não conseguiu falar. E aí então o rei falou, desembucha, vamos lá, fala, você é minha mulher, peça o que você quiser. E ela falou, quero um segundo banquete. E aí então o rei foi no segundo banquete, já um pouco preocupado, falou, o que essa mulher fala, quer e não fala? E aí então o rei disse para ela, olha, querida, diga o que você quer. Se você quiser, eu te dou até metade do meu império. Olha que interessante. O mesmo Assuero que estava preparando uma guerra mundial para conquistar a Grécia, agora quer dar metade do reino dele para a esposa. Não é o mesmo homem. O mesmo homem queria tudo para ele. Esse outro homem não voltou para a Grécia, não porque eles foram derrotados nas 3 batalhas. Não. Ele não voltou para a Grécia porque achou algo melhor do que a Grécia. Quem encontra uma família, quem encontra uma esposa sábia, vale mais do que tudo. Ele então começou a entender que a vida não se pautava nas conquistas das batalhas. A vida não se pautava naquilo que lhe dava valor no ouro e na prata. Ele entendeu que uma vida quieta, calma e pacífica era melhor. Talvez Esther, se esses comentaristas tiverem razão, talvez Esther não tenha salvado apenas Israel. Talvez Esther tenha salvado todos os povos que se uniram para lutar naquelas guerras. Talvez Esther tenha salvado até os gregos. Talvez. Não estou dizendo que é. Digo que é uma ideia dos comentaristas. Como não há como você revirar a história de uma forma perfeita para achar as evidências factuais sobre este assunto, ela se torna uma teoria de imaginação. Mas, tirando a teoria imaginativa de lado, vamos nos focar naquilo que o texto bíblico diz. Esther estava diante daquele homem e ela falou. E aquele homem foi tocado naquele coração. Aquele rei, duro. A Bíblia diz que ele era duro. Ele foi tocado. E ele então não pôde voltar, porque a lei dos Medos Persas não volta atrás. Ele não pôde voltar. Mas ele fez um decreto que os judeus poderiam se defender. Pense bem, que coisa interessante. Ela não era ninguém. Vamos nos focar nisso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, no dia que você estiver achando que Deus te abandonou, de que Deus não tem um plano para você, aprenda a ouvir Deus através do silêncio de Deus. Aprenda a ouvir Deus, apesar de você não entender. Aprenda a ouvir Deus, apesar de não ouvir a sua voz. Aprenda a ouvir Deus, apesar de não ter sonhos, visões, um anjo do lado ou um profeta te falando. Aprenda a sentir Ele falando no seu coração. A felicidade nunca esteve longe de você, nem de mim, sempre ao lado. Mas nós sempre queremos olhar muito adiante, quanto aquilo que sempre pôde nos fazer felizes estava ali do lado. Comece a olhar mais ao redor, comece a enxergar as oportunidades, comece a falar, Senhor, eu só tenho uma mão trêmula. Deus vai usá-la. Fala, pastor, Senhor, mas eu não tenho nada, a não ser essa mente de um velho. Deus vai usar a mente de um velho.
Eu conheço inúmeras histórias, conheço pessoas pessoalmente e conheço os distritos que foram transformados porque acreditou na palavra de Deus. Hoje eu desafio você a acreditar na palavra de Deus. Eu desafio você a tornar a tua vida melhor. Eu desafio você a ter uma comunhão real, vívida com Deus, não através do achismo, mas através de uma fé viva, que independente de onde você esteja, ali você possa reviver, você possa nascer, você possa crescer, desabrochar, se é no deserto, se é na prisão. Talvez eu esteja falando para alguém hoje que talvez possa estar preso, ou possa estar falando para alguém hoje que possa estar numa depressão profunda. Posso falar para alguém hoje que pode estar muito doente. Eu posso falar para alguém hoje que está com câncer, como a minha mãe. Mas ela, graças a Deus, tem esperança e eu gostaria de compartilhar a esperança dela. Mas ela não tem só esperança. Eu gostaria que vocês passassem do livro da esperança para a certeza. Assim como esses homens e essas mulheres deixaram de ter esperança e passaram para a certeza. Vivam a certeza de que Deus está ao seu lado. Vivam a certeza de que Deus colocou as oportunidades diante de você. Viva a certeza de que Deus preparou as coisas boas do caminho. Viva a certeza de que as dificuldades são oportunidades de mudança. Viva a certeza de que as dores são oportunidades de crescimento. Lembre-se, toda dificuldade e dor é um chamado para oração, reflexão e mudança. Que Deus hoje toque o meu coração e o teu, que nossas vidas sejam mudadas por Deus nesse sábado. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que
Vamos orar. Senhor nosso Deus, após abrir a Tua palavra e refletir um pouquinho nos personagens que nos inspiraram durante a vida, nos ensine a ter a fé, nos ensine a ouvir a Tua voz dentro do silêncio, nos ensine a ver a Sua obra, apesar de aparentemente não existir, nos ensine a andar pelos Teus caminhos e a compreender o que devemos fazer a cada dia. Abra nossa mente, limpe o nosso coração, esvazie-se, Senhor, ajuda a nos esvaziar para que o Senhor possa entrar e habitar e guiar a nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.